A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus espalhados na face da terra. Amém? Eu glorifico a Deus por esta rica oportunidade. É uma rica oportunidade de estar aqui com mais uma live, com mais assim uma oportunidade de falar do seu amor e das suas misericórdias. Eu glorifico a Deus porque Ele é maravilhoso. Eu glorifico a Deus porque assim Ele me dá essa oportunidade de falar do amor dele. E se nós entendêssemos melhor a palavra, nós iríamos falar do amor de Deus a todas as pessoas do mundo. Nós iríamos procurar um tempinho para sair de casa em casa pregando a palavra do reino. Nós iríamos procurar uma oportunidade, catar como quem busca um tesouro escondido, uma oportunidade para abençoar, para falar do Senhor, para falar das suas bondades e das suas misericórdias. Que verdadeiramente, amados do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se formos olhar para os nossos defeitos, como estaríamos aqui? Se fôssemos olhar para as nossas imperfeições, como estaríamos todos vivos, dando glória a Deus? Se o Senhor fosse olhar para nós como o homem vê, se o Senhor fosse olhar para mim como as pessoas veem, talvez vissem todos os meus defeitos, ou talvez até acrescentasse os meus defeitos. Mas eu glorifico a Deus, que Deus não me vê como o homem vê. Deus não vê você como o teu vizinho vê. Deus não vê você como os seus familiares vê. E olhe que as pessoas que nos amam sempre procuram nos ver de uma forma boa, de uma forma assim maravilhosa. Por mais que nos vejam bem, eu quero declarar uma coisa nesta noite. Na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus, grave essa palavra no seu coração. Deus te vê de uma forma extraordinária. Deus te vê com um futuro brilhante. Porque quando Ele mandou Jesus Cristo na cruz do Calvário para morrer por nós, para nos perdoar de todo o pecado e de toda injustiça, Ele estava dizendo, eu estou me fazendo injusto para justificar você. E eu entendo também com esta palavra que eu não preciso que ninguém me justifique diante do meu Pai. Eu entendo com esta palavra que eu não preciso estar me justificando para ninguém, porque há um Senhor que me justifica. Há um Deus que me justifica e que conhece quando eu me sento e quando eu me levanto sem que haja uma palavra na minha boca. Davi disse, eu eis que tudo tu conheces. Então eu entendo com esta palavra que o que pensam ao meu respeito não vai mudar o que Deus pensa ao meu respeito. Eu entendo com essa palavra que o julgamento das pessoas, por melhores que sejam ao meu respeito, nunca vão superar a opinião de Deus para comigo. Nunca vão chegar perto do que Deus pensa a respeito da minha vida. Ele disse, olha, eu penso coisas boas de vocês. Dá glória a Deus com esta palavra, aleluias. Ele está dizendo para cada um de nós, olha, o que importa é o que eu penso ao teu respeito. Eu penso coisas boas de vocês. Mara, isso é tremendo, é maravilhoso. Ele está dizendo, olha, Mara, não quero saber o que pensam de você. Eu, o Senhor, o teu Pai, o teu amigo, o libertador, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que há de ser, sempre será. Ele diz, eu é que penso coisa boa de você. E o importante para nós é entendermos que o importante é realmente o que Deus pensa ao nosso respeito. Porque se a gente parar e começarmos a analisar o que as pessoas pensam de nós, talvez muitas de nós nem saíamos de casa, nem davam um bom dia. Mas como Deus é bom, Ele está dizendo, olha, você não precisa estar se justificando para ninguém. Você não precisa estar se justificando, se humilhando. Chega um momento que a gente tem que se posicionar. Não pensem que o posicionamento não é uma questão de humildade. Ser humilde é uma coisa, mas dentro da nossa humildade a gente precisa se posicionar. Porque um soldado só ganha uma batalha, só ganha uma guerra quando ele está posicionado. Eles são treinados no quartel. Quando eles vão para uma guerra, eles já sabem o lugarzinho que eles ficam. E nós, como igreja, muitas vezes estamos perdidos, como cego em tiroteio, entende? Não sabemos como nos localizarmos, não sabemos a posição que tomarmos, e Deus está ali e diz, eu tenho uma vitória para você, você vai ganhar esta guerra, você vai ganhar esta batalha, mas te posiciona.
Muitas vezes Deus só quer o nosso posicionamento. Muitas vezes Deus só quer a nossa mudança. Deus não está preocupado com o que é que estão pensando ou o que estão dizendo de você. Para Deus não importa. E porque como assim, eu como igreja, você como igreja, vai parar para ficar preocupado e pensando e cabisbaixo o que estão pensando de você? Sinceramente, temos muito mais o que fazer. Aleluias. Eu tenho mais o que viver. Eu tenho mais o que me jogar na vontade do Todo-Poderoso. Eu tenho mais o que ler a palavra, viver a palavra, andar a palavra, comer a palavra, vestir a palavra. Eu tenho mais o que me jogar nos planos de Deus, não nos planos das pessoas. Eu não vou viver o projeto que as pessoas acham que é para mim viver. Eu não vou viver um projeto que as pessoas acham que este é o meu projeto, porque as minhas condições têm que se encaixar naquele projeto. Você precisa dizer às pessoas que o teu projeto vai muito além. O teu projeto, quem criou foi Deus. O teu projeto não foi o que as pessoas pensaram, não foi o que elas acham que é para você. Não. O teu projeto não é o que as pessoas pensam ao teu respeito. O teu projeto não é o que as pessoas acham que tu merece. O teu projeto é o que Deus acha que tu merece. O teu projeto é aquele que Deus arquitetou. O que foi que Deus disse a Jeremias lá no capítulo 11? Deus disse a Jeremias que o nosso coração é muito enganoso e perverso. Ele disse assim, mas quem é que conhece o coração do homem? Ele disse, enganoso é o coração e perverso, quem o conhecerá? Ele está dizendo, olha, o teu coração é enganoso, então para de estar preocupado com o que as pessoas pensam, que tu não vai a lugar nenhum. O teu coração é enganoso, para de estar se preocupando com as pessoas. E muitas vezes a gente coloca as nossas emoções na nossa vida. As nossas emoções, elas precisam, com urgência, ficar de lado, porque se a gente age na emoção, a gente erra muito. Enganoso é o coração e perverso quem o conhecerá. Eu entendo que eu não devo andar segundo as minhas emoções, mas segundo o que diz a palavra de Deus. E ele disse que o meu coração é enganoso. Então eu não vou andar segundo as minhas emoções, porque eu vou sofrer. Eu vou além da conta. E eu só preciso tomar posse daquilo que Deus disse que eu tenho que tomar posse. Eu não vou estar tomando posse de uma tristeza 24 horas. Eu não vou estar tomando posse de um problema. Eu não vou tomar posse do que dizem ao meu respeito. Eu penso, não me interessa. Eu quero saber que o Deus que me criou, o Deus que me salvou, aquele soberano todo-poderoso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Eu quero saber o que ele pensa ao meu respeito. E ele disse, sabe o que é para mim você nesta noite? Eu penso coisas boas de vós. Oh, aleluias. Glória a Deus. Depois dessa declaração, isso é bíblico. Eu tenho respaldo bíblico para isso. Eu penso coisa boa de vós. Acabou-se. Não preciso mais me preocupar o que pensam ao meu respeito. Eu não posso viver em função do que as pessoas pensam. Eu preciso viver em função daquilo que Deus pensa ao meu respeito, daquilo que Ele manda eu fazer. E isso é que é importante. Pouco interessa a opinião das pessoas. Mas eu fico impactada lendo esta palavra que está lá no livro de Mateus, capítulo 3. Vamos ler, se vocês quiserem acompanhar, abram as suas Bíblias. E eu botei um tema para esta mensagem desta noite. E o tema é Chegou a Hora. Amém? Ele é bem interessante, chegou a hora. Quando estamos com algum compromisso, e a gente está sempre, estamos sempre olhando o relógio, o que é que a gente faz? A gente se preocupa com a hora. Se eu tenho uma consulta, então eu programo aquele dia para que eu não venha chegar atrasado naquela consulta, porque eu tenho uma hora. Então eu ando em cima de um compromisso, eu ando em cima de uma responsabilidade. A hora para as coisas acontecerem, a hora para as coisas acontecerem, e a hora de Deus. Mas tem um momento que Deus diz para mim, chegou a hora. Porque a hora de Deus, Deus sabe a hora exata de agir, a hora exata de fazer. Não te preocupe que ele não perde a hora. Quem perde a hora é você, quem perde a hora sou eu. Por mais cautelosa que eu seja, por mais compromissada que eu seja, por mais determinada e organizada que eu seja, eu perco a hora. Deus não perde a hora. Você está entendendo esta palavra? Eu quero que você preste atenção nesta mensagem, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus. Quando o Senhor diz que chegou a hora, aí ele está falando para mim e ele está falando para a igreja dele esta noite. Chegou a hora, glória a Deus. Deus não perde a hora, mas para nós ele tem um alerta esta noite. Ele diz para a sua igreja, ele diz para mim, porque antes que eu venha ministrar a palavra para vocês, esta palavra é ministrada à minha vida. E eu passo a semana estudando, Deus, o que é que eu vou levar? E muitas vezes eu estudo uma referência bíblica, um texto, e na hora Deus muda a palavra. Eu quero te dizer uma coisa, antes de dar 21 horas,
Deus mudou a palavra. Eu não havia estudado isso, não. Essa semana eu não havia estudado. Mas o Espírito me conduziu ao livro de Mateus, capítulo 3. E esse é o tema, chegou a hora. Você se liga, porque Deus não perde a hora. Chegou a hora. Prestem atenção, que grande é a palavra do Todo-Poderoso. Mateus, capítulo 3, que vai falar sobre João Batista. Primeiro versículo, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Aleluias. Então ia ter com eles Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ouça bem. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que viam ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz frutos, é cortada e é lançada no fogo. Aleluias. Quem é que está pronto para ser cortado e lançado no fogo? Porque vai ter dois tipos de gente, dois tipos de povo, duas separações. Vai ter uma nação que vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. Glória a Deus por esta palavra. Mas eu acho interessante no versículo 1, diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Mas interessante, como era que João Batista estava pregando no deserto? Porque deserto normalmente não tem ninguém. Como as pessoas iam ouvir João Batista? Se ele pregava no deserto. A Bíblia diz que o profeta Isaías, que antecedeu esta profecia, dizia que eis uma voz que clama no deserto. Eis que um homem, aí ele descreve como João Batista ia se vestir. O profeta foi tão preciso nas suas palavras, foi tão obediente ao Espírito de Deus, que ele disse, e este João, as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. A gente entende quando diz que a voz que clama no deserto, parecia que ninguém ia ouvir João. Parece uma loucura. Se hoje alguém disser para mim, Iranise, vai para o deserto e clama lá, parece loucura, mas eu vou, porque eu sei em quem eu tenho crido. Mas o mais chocante disso tudo, amados do Senhor, é que quando ele fala que João clamava no deserto, era a voz que ia ecoar, era a voz que ia falar que um menino ia nascer. Oh, aleluias! Que um rei ia nascer. Quando João começou já a falar desse nascimento de Jesus, que João estava no deserto, eu fico imaginando que hoje agora estamos ministrando esta palavra. E a igreja do Senhor, a maioria dos que se dizem salvos na pessoa bendita de Jesus. Eu não vou usar o nome crente, porque Satanás também é crente. Ele crê mais do que eu e você junto. Ele crê que treme. Nós é que precisamos crer mais. Oh, aleluias. A igreja do Senhor está vivendo um deserto. A igreja do Senhor está vivendo um deserto. Mas por que a igreja de Deus, do Senhor Jesus, está vivendo um deserto? Porque o povo não está dando crédito à nossa pregação. O povo não está acreditando nos profetas do Senhor. O povo não está acreditando na grande tribulação. O povo não está acreditando nos grandes acontecimentos que ainda irão vir ainda este ano na nossa nação e no nosso estado. O povo não está dando crédito à palavra de Deus. A igreja parece que está no deserto, não está dando credibilidade. Eu vou fazer uma pergunta e você vai se analisar.
se realmente você está dando credibilidade a esta palavra, é você e Deus. Esta é a palavra da cruz que eu creio. Esta é a palavra da cruz que eu prego, porque eu creio nesta palavra de Gênesis e Apocalipse. Já sentou hoje com os teus filhos para dizer que Jesus está voltando? Ah, mas eles moram longe. Você já pegou o seu telefone e ligou para eles? Se preparem, porque ainda este ano Deus mostrará para esta nação o seu poder e para as outras nações o seu poder. Você já alertou seus filhos que a volta de Jesus ela é real e um povo vai subir e a maioria vai ficar? Você já alertou aos irmãos da sua igreja e disse: vocês que se dizem crentes, que se dizem lavados e remidos pelo sangue de Jesus, vocês estão prontos, porque a maioria que estão dentro das igrejas evangélicas vão ficar, vão perecer, vão para o inferno. Você já avisou isso para eles? É isso que a palavra nos ensina. E se eu não tenho essa preocupação com meu irmão, eu não estou apto para o reino de Deus. Eu preciso alertar as pessoas dos últimos acontecimentos aqui na terra. Eu creio que tremo na palavra do Senhor. Não pensem vocês que fazer uma live não me custe nada. Custa. Consagração, oração, preocupação, aleluias. Porque há um Deus que vai cobrar de mim. Você pode nem cobrar, mas há um Deus que vai cobrar de mim. E ai de mim se eu digo algo que ele não permite que eu diga. Eu preciso me preocupar e ensinar para as pessoas que a maioria estão aptas para ir para o inferno. É porque o crente não perdoa, o crente não dá a cara para bater, o crente não anda 2 milhas se for lhe obrigar a caminhar 1 milha. A igreja está andando em círculo. A igreja inchou tanto que está andando em círculo. Ela esqueceu que igreja quer dizer chamados para fora. A igreja não tem tempo de pregar porque estão brigando entre si. A igreja não tem tempo de pregar o evangelho, de sair das paredes, porque o ano todo se organizando para uma festa, para mostrar quem dá uma festa melhor. A maioria estão aptos para ir para o inferno. E esta é a palavra da cruz que eu creio. Esta é a palavra da cruz que eu ministro. E vou morrer assim, pregando a palavra como Deus permite que eu faça. Mas eu me preocupo com a minha família. Eu me preocupo com os meus irmãos. Eu me preocupo com as minhas filhas. E eu ligo para elas quando não estão aqui perto de mim. Já oraram hoje? Já buscaram ao Senhor hoje? Como é que vocês estão? Como é que está a vida de vocês diante do Pai de vocês? Daquilo que tudo vê, daquilo que tudo pode, daquilo que tudo sabe. Porque só quem pode é Ele. Só quem pode é Ele. E quando João Batista começa a falar em deserto, a pregar no deserto, aí ele diz que nós devemos nos prepararmos. Ele estava anunciando a vinda do Filho do Homem. Ele estava anunciando a vinda de Jesus ao mundo. Que diz assim: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. Ele diz que todo o povo, aquele povo de lá, perto dele, e outros até um pouco mais distante, escutaram. A notícia chegou-se bem. A notícia chegou que tinha lá talvez um maluco pregando lá no deserto. E ele se vestia de uma forma esquisita e se alimentava de uma forma esquisita. Muitas vezes as pessoas nos veem assim, que somos esquisitas, que somos esquisitos. Mas também não tem problema. Esquisito ou não, ele estava fazendo a vontade de Deus. As pessoas te julgando, te achando esquisito ou não, faz a vontade de Deus. Porque quando ele vier pedir conta daquilo que ele te entregou, tu vai saber entregar com maestria. Senhor, fazer como João Batista, acabei o bom combate, aleluias, e guardei a fé. E as pessoas talvez olhassem ele meio esquisito, mas o Senhor atraía multidões no deserto para ouvir a palavra de João Batista, porque era a palavra da graça, a palavra de restauração, a palavra de salvação. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então as pessoas quando viam a palavra, eles entendiam, gente, essa palavra eu não sei se eu chore, se eu dê glória, se eu comece a rir. Eu fico impactada quando eu leio a palavra do Senhor.
Porque diz que as pessoas eram batizadas no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aleluias. Quantos de nós temos pecados que não confessamos para Deus? Quantos de nós temos uma gaveta, ou talvez o nosso celular, que não podemos mostrar a ninguém? Mas as pessoas entendiam tanto a salvação, a palavra da graça, a palavra de remissão, que já pedia para que João Batista o batizasse. Eles confessavam os seus pecados. Quantos dos que se dizem cristãos não confessam os seus pecados? Quantos andam com a vida difícil, sem fluir, sem acontecer, porque guardaram os seus pecados como se eles fossem de estimação? As pessoas que ouviram a palavra, elas deram crédito. E quando elas deram crédito, elas confessaram. E quando elas confessaram, elas se batizaram e não voltaram à prática dos seus pecados. Arrependimento, amados, ouça bem, na autoridade do nome de Jesus. Não é você achar a palavra bonita, não é você se emocionar com a palavra, não é você chorar com a palavra, se arrepiar com a palavra, sentir a presença do Espírito Santo com a palavra. Arrependimento é você mudar de atitude. Aleluias. E o Senhor dará a cada um segundo as suas obras. E as pessoas entendiam que já iam confessando os seus pecados. Aí o versículo 7 diz, e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir frutos dignos de arrependimento, aleluia. Dar frutos é uma destinação de cada crente. Dar frutos é uma necessidade, é uma obrigação. Sabe que tem muitos crentes que não têm obrigação com nada? Eu não estou falando de apagar a luz do templo antes de sair, não. Eu não estou falando de ser pontual no horário de chegar, não. Eu não estou falando de fazer visitas, não. Nós precisamos dar frutos. Já falamos em várias lives, eu não me canso de repetir. Dar frutos. Meu irmão, minha irmã, dar frutos é uma questão de sobrevivência. Sabe o que é mais impactante? Você ir pregar num congresso e quando você olhar aquela multidão ali esperando a palavra, você não aguentar nem abrir a boca para falar. Porque você sente que a igreja está morta. Só quem pode falar para morto é o Senhor Jesus. Eu não posso falar para morto. E você olha e vê a igreja nos seus delitos e pecados, seus pecados de estimação, não dão frutos dignos de arrependimento. Para que está servindo? Para que diz que é crente? Para que diz que é cristão? A vida evangélica, a vida cristã, ela é muito simples, mas ela é séria. É uma simplicidade acompanhada com seriedade. Ou tu é ou tu não é. Não existe meio termo, ó, céu e inferno. A Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto ao reino de Deus. O que mais tem é pessoas dentro das igrejas evangélicas que não estão aptos ao reino de Deus. Certamente estão aptos para o inferno. Que Deus venha tendo misericórdia de nós. Mas, amados, você está pregando no congresso. Aí você vê que as pessoas estão mortas. Não dão frutos. Ele diz, aquele que não dá fruto é cortado e lançado no fogo. Quantos crentes ou cristãos, como queiram dizer, não vão ser cortados e lançados no fogo? Quantos crentes que andam com as Bíblias debaixo dos seus braços, que andam pregando a palavra, que andam orando, que andam profetizando, estão aptos para ir para o inferno? Porque não anda segundo a vontade de Deus. Já falei várias vezes que dá frutos, ouça bem, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus. Dar frutos não é uma questão de status religiosos. Crente em Cristo, Jesus remido e lavado pelo sangue de Jesus, não precisa de status religioso. Dar crente não é uma questão de status religiosos. Dar crente, dar frutos é uma questão de sobrevivência. Aquela árvore que não der fruto é cortada e lançada no fogo.
E no congresso, ministrando, eu pude perceber que a igreja não estava ali, aquela multidão não estava ali para dar frutos. Estavam ali para assistir, ou talvez aplaudir um culto gospel. Mas o Senhor não me chamou para pregar a uma plateia gospel. O Senhor me mandou libertar os cativos. O Senhor mandou dizer que precisam de arrependimento para poder ter o seu nome escrito no livro da vida. Há um livro da vida que está escrito ao teu respeito. Há um memorial de Deus que está escrito ao teu respeito. Você crendo ou não, o memorial está lá e está a tua história. Tudo que fizemos e que ainda iremos fazer e deixamos de fazer, há um memorial ao nosso respeito. A nossa história está lá, a tua vida está lá, há um memorial. E João Batista se esforçava, pregava no deserto, tinha uma maneira diferente de viver. Eu até acredito que o próprio João Batista achava estranho a maneira que ele se vestia. Eu até acredito que o próprio João Batista se achava estranho a maneira com que ele se alimentava. Era diferente das demais pessoas. Como é que você diz que é cidadão dos céus e quer viver igual às pessoas do mundo? Como é que você se diz que é cidadão dos céus e não quer que as pessoas te vejam como um estranho? Você precisa entender que se eu quero viver na palavra, andar na palavra, sonhar na palavra, viver a palavra, comer a palavra, testemunhar a palavra, andar na palavra, profetizar na palavra, pregar na palavra, sonhar na palavra, eu tenho que ser diferente. Eu não posso ser igual, você não pode ser igual. O que era que João Batista fazia? João Batista era totalmente diferente. Ele seguia o plano. Sabe qual é o plano da igreja que Jesus traçou? Uma vida de mansidão, uma vida de humildade, uma vida de renúncia, uma vida de amor ao próximo. Aí a igreja perde o foco. Não anda segundo a vontade de Deus. E eu acho interessante, que quando João Batista, ele disse o seguinte: o crente deve produzir frutos dignos de arrependimento. Dá para chorar lendo essa palavra. Perdão. Eu confesso a vocês que dá para chorar com essa palavra. O crente deve produzir frutos dignos de arrependimento. Se você vê lá e se encontra em Lucas 3,18, o crente, o que ele deve fazer? Produzir frutos dignos de arrependimento. E eu fico imaginando, amados do Senhor, como é que você pode produzir frutos dignos de arrependimento se nem você passou pelo novo nascimento, se nem você consegue dar testemunho, se nem você consegue orar, se nem você consegue andar em santidade, se nem você consegue fazer a vontade de Deus, como é que você vai produzir um fruto digno de arrependimento? O que eu mais escuto quando eu viajo, quando Deus sopra os ventos e me leva para outros lugares para ministrar a palavra, eu escuto as pessoas dizerem: eu, para ser crente, como A e como B, eu prefiro não ser. Eu, para ser crente, como a minha parenta, eu preciso não ser. Prefiro não ser. Eu, para ser crente, como meu vizinho, eu prefiro não ser. É isso que a gente escuta. Quando Deus diz que eu, como cristã, eu preciso, aleluia, produzir frutos dignos de arrependimento. Mas para isso, eu tenho que ter me arrependido e viver uma vida em santidade. As pessoas não querem ser crentes, como a maioria de nós somos. Você vai falar do evangelho, as pessoas não te dão ouvidos. Porque elas dizem: essa geração que está aí, esta geração que está aí de crente,
Eu não quero ser. Cadê os Elias da vida, os profetas? Cadê Elias? Na sua simplicidade, como se vestia, como pregava, como dava testemunho. Cadê as Déboras? As Déboras, as juízas, as grandes mulheres de Deus. Débora dava testemunho. Na época de Débora, não tinha juiz. E ela ficava debaixo de uma árvore, onde pessoas já com mais idade paravam para que Débora aconselhasse. Alguém te para te pedir conselhos? Alguém olha para você e diz: ora por mim que você é um homem de Deus. Ora por mim que você é uma mulher de Deus. Onde é que está o João Batista? Onde estão as Dorcas? Onde estão as Déboras? As igrejas viraram desfile de moda. As igrejas viraram um cenário festivo. Foi isso que as igrejas viraram. O amor tem esfriado. Precisam ser levantados mais João Batistas para pregar o evangelho e dizer: raça de víbora. A sociedade, a igreja de hoje, o mundo está precisando de mais João Batista. Eu me lembro que há mais ou menos, eu acho que uns 15 anos atrás, eu estava pregando em praça pública, aqui em Recife. E depois que eu preguei, chegou um irmão que falou comigo e ele disse assim: não precisa você pregar desse jeito, não. Com tanta ousadia. Não sei porque isso incomodou ele, ainda hoje eu não entendo. Com tanta ousadia, com tanta determinação. Nós não estamos no tempo de João Batista. Eu ouvi isso de um presbítero que tinha quase a idade de ser o meu pai. E eu olhei para aquele irmão. Deus me deu uma palavra na hora. Eu disse: meu amado, eu louvo a Deus por sua vida. Você está dizendo com essas palavras: seja mais ousada, seja mais destemida, seja mais corajosa, porque nós não estamos no tempo de João Batista. Então eu posso gritar em praça pública para dizer que ele reina e que ele vem, porque eu não estou mais no tempo de João Batista. Então esta igreja, esta sociedade não vai pedir minha cabeça numa bandeja. Foi a resposta que eu dei a esse cidadão. Ele nunca mais falou isso comigo. Ainda hoje, eu o encontro depois de quase 15 anos. E ele me tem o maior respeito, a maior consideração. E eu sempre tive e ainda continuo tendo. Amados do Senhor, o que é que você está precisando para despertar, para dar frutos dignos de arrependimento? Eu não sei o que você espera, mas eu sei que Deus disse que vai soprar os ventos aqui no nosso estado. Eu não sei o que você espera, mas eu sei que Deus está providenciando algo terrível nesses últimos dias para acontecer aqui na nossa nação, no nosso estado de Pernambuco, para despertar a igreja. Porque de um jeito ou de outro Deus vai despertar a igreja. De um jeito ou de outro Deus vai fazer. E eu glorifico a Deus por causa disso. Uma certa vez, alguns anos atrás, eu comecei a me preocupar com as pessoas que não tinham ainda ouvido falar do evangelho. E eu me vi com uma responsabilidade muito grande. E eu disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu nunca vou conhecer esse povo, essas pessoas todas, eu não tenho como. E as pessoas precisam ouvir falar da graça e do amor, e da paz, e da salvação em Cristo Jesus. E eu me angustiei tanto com aquilo, porque tanta gente cega, tanta gente precisando da palavra. E eu me angustiei tanto, eu não conhecia ainda essa referência bíblica que eu vou te passar agora. E eu comecei a chorar. Aí o Senhor me levou na palavra e me acalmou o coração quando ele disse que todos iriam conhecer o evangelho, que toda alma ia conhecer o evangelho, que todo mundo ia conhecer o evangelho, assim como as águas cobrem o mar, todos iam ser alcançados. E eu comecei a agradecer a Deus por esta palavra. Eu disse: Deus, eu te agradeço, porque todo joelho vai confessar que tu és o Senhor, que tu vai dar oportunidade para todo mundo. E eu parece que tirei um peso das minhas costas, que eu fiquei: Deus, eu tenho que fazer alguma coisa.
Porque quando eu vejo uma necessidade, seja lá em que área for, principalmente quando trata-se das coisas espirituais, aí é uma coisa muito automática, eu já fico, o que é que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Mas aí Deus disse a mim, tia, calma, todo mundo vai ouvir falar de mim, eu vou levantar profetas em toda a terra, eu vou levantar pregadores. O que é que você está esperando para despertar, para levar a Cristo? O que é que você está esperando para ir falar do amor de Deus e das suas misericórdias? O que é que você quer que Deus faça para despertar você? É tempo de despertar. João Batista clamava no deserto dizendo que Jesus veio e a palavra foi cumprida e Jesus veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele levanta homens e mulheres para dizer, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Jesus está às portas. E a minha oração a Deus, ao Todo-Poderoso, aquele que era e que é que nós venhamos a nos arrepender de todo o nosso coração e que nós venhamos conseguir dar frutos dignos de arrependimento. Pessoas que dizem, eu quero ser crente igual aquela mulher. Eu quero incendiar o mundo com a palavra de Deus. Eu quero transformar a minha sociedade, a minha nação, a minha família com a palavra de Deus. Que eu venha produzir frutos dignos de arrependimento. Que você venha reproduzir frutos dignos de arrependimento. A minha oração ao Todo-Poderoso é que Deus continue abençoando a todos vocês. Que o Senhor continue capacitando, falando ao coração de vocês. Eu agradeço o carinho. Esses momentos que vocês passam comigo me ajudam a crescer. É um apoio que vocês dão ao meu ministério. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu glorifico a Deus pela oportunidade de entrar na casa de vocês. Tem gente que eu não tenho ideia nem de onde é. Mas estão aqui conosco, nos apoiando e ouvindo a palavra e falando dessa palavra para outras pessoas. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pela atenção. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, em nome de Jesus. E até sábado, se Deus assim nos permitir, com outra live. Um beijão para vocês e até sábado. Paz.